Bom dia, queridos. Paz do Senhor. Abra a tua Bíblia em Filipenses, capítulo 4. Versículo 4. Diz a palavra: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade ou moderação de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Feche os teus olhos. Pai, o nosso coração se alegra e nós louvamos ao Senhor por esse novo dia, por essa manhã. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada um que está aqui. E nós queremos pedir, papai, que com o nosso coração grato, porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso baluarte. Mesmo que o mar ruja, a terra trema, o Senhor é o nosso refúgio. Nós não temeremos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque um dia Tu enviaste o Teu Filho Jesus, que morreu na cruz por nós. Morte de cruz, onde os nossos pecados foram cobertos e retirados, e toda a culpa foi arrancada. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor é fiel, o Senhor é digno, e a Tua palavra não mente, a Tua palavra não muda. Ela é a mesma ontem, hoje e será para sempre. E eu quero pedir, papai, que o Senhor nos ajude a lançarmos na Tua presença toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo, toda a nossa insegurança. Nós lançamos diante do Teu altar, ó Pai, porque sabemos que a Tua paz, que excede todo nosso entendimento, é a paz que vem do Senhor, não é pela nossa força. Ela vai encher o nosso coração. Muito obrigado, Senhor. Eu quero louvar, eu quero engrandecer e quero bendizer a Ti, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amados, eu quero compartilhar algo que Deus ministrou ao meu coração durante esse tempo, durante essa semana. Algo que, como que eu posso dizer assim, é muito intrigante dessa carta de Paulo. Então, primeiro, como que Paulo conseguia se alegrar no meio da turbulência? Então, esse é um questionamento que eu queria sempre entender, como é que Paulo, na situação que estava, conseguia se alegrar. Eu examinei, queridos, talvez você encontre mais, mas só nessa carta, em 4 capítulos, tem 16 vezes a palavra alegrai-vos ou regozijai-vos. Só nessa carta. E deixa eu te falar uma coisa, Paulo estava preso.
Ele escreveu essa carta da prisão em Roma. Ele foi preso por Nero. Ele estava ali nesse tempo esperando o julgamento dele. Ele escreveu Filipenses, Colossenses, Filemão. Ele escreveu e Efésios nessa prisão. Daí ele foi solto, escreveu 1 Timóteo e Tito. Depois Nero prendeu ele de novo e a última carta que ele escreveu foi 2 Timóteo. E ele aqui, você vai lá para Colossenses, ele, alegrai-vos. É intrigante como é que eu posso, no meio da turbulência, ter um coração grato. Então, o que eu desejo nessa manhã é nós meditarmos um pouco nisso e seguirmos algumas orientações que Paulo dá para os crentes. E olha, queridos, ele diz lá, ó, não andem ansiosos por coisa alguma. Será que ele tinha motivo para ter ansiedade? Na prisão? E ele diz, não andem ansiosos por nada, mas pela oração, com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Orem a Deus, que a paz de Deus, que é muito além do que nós podemos entender, vai encher o teu coração. Paulo falando. Daí, ele traz uma chave, queridos, que eu quero que você guarde no seu coração. Escreva num papel A4. Deixe lá no teu quarto. Deixe no banheiro. Deixe na cozinha. Escreva Filipenses 4:8. Esse é o filtro para que Paulo pudesse sobreviver. E ele nos ensina, o que ele diz? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, aquilo que está de acordo com a palavra, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Esse é o filtro para nossas vidas. Por que, queridos, que eu digo isso? Porque o bom combate da fé começa na nossa mente. Ah, mas pastor, mas vem tanta coisa na minha cabeça, eu penso em tanta bobagem. Não tem problema, vamos tirar fora. Veio aquela bobagem, faça a pergunta, é verdadeiro? É puro o que eu estou pensando? É correto? É santo? É de boa fama? É excelente o que eu estou pensando? Não. Se reprovou aquilo que vem na tua mente, reprovou em um desses tópicos, joga fora. Amém, queridos? Então, a palavra de hoje é uma exortação que Paulo fez aos crentes e para nós, na nossa caminhada cristã, para que a gente possa não sofrer muito. Então ele nos orienta, filtrem aquilo que vem na sua mente. Por isso ele podia, amados, preso, dizer para todo mundo, alegrem-se. Alegrem-se no Senhor. Porque ele não permitia que amadurecesse na mente dele coisas que não eram verdadeiras, que não eram nobres, mas somente coisas puras, santas. Amém, queridos? Então a resposta está nesse versículo 8. Daí Paulo complementa, pensem nessas coisas. Agora, diante de tudo isso, há alguns obstáculos, alguns inimigos da nossa fé. Para isso, eu pensei, eu vou colocar um tema nessa ministração. E o tema dessa ministração é: fé é crer que Deus não mente. O Vernei vai lembrar, nós já falamos sobre isso, de um autor. Fé é crer que Deus não mente.
Então, o bom combate da fé, querido, é na mente, onde tudo começa. Então, primeiro obstáculo, ou inimigo da nossa fé, queridos, é eu não confundir esperança com fé. Os dois são bíblicos, mas esperança fala do futuro. Queridos, que ansiedade esperando a volta do Senhor. Mas não aconteceu ainda. Vai acontecer. Está para acontecer o arrebatamento. Vai acontecer aqui, ó, num átomo. Não vai dar tempo. Não vai vir um aviso, uma faixa nos céus. Abimael, se arrependa. Não vai vir. A Bíblia diz que é de repente. E essa palavra de repente, Marcos, no grego, sabe o que significa? É a palavra átomo. De repente, átomo. Então é assim, Léo. Olha o tamanho de um átomo. Isso vai ser quando ele vier arrebatar a igreja. E está para acontecer. Então isso é futuro. Isso é esperança. E agora a fé. Nós não podemos confundir. O que é fé? Fé é sempre agora. O que eu espero não é fé, é esperança. Aquele versículo que diz, em 1 Pedro 2,24, pelas suas pisaduras fomos sarados. Queridos, isto não é esperança. Isso é fé. É uma declaração de um fato que aconteceu. Eu estou querendo definir isso com vocês para mostrar daqui para frente aonde que nós, na nossa oração, como que nós devemos agir. Então, é uma declaração de um fato. Segundo, orar pedindo fé é correto? É uma pergunta. Queridos, eu e você podemos até orar pedindo fé, mas nós não podemos esquecer que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Ah, mas pastor, como é que eu ouço a palavra de Deus? Pelo ouvido? Não, queridos. Todas as vezes que eu leio e medito na palavra, eu ouço Deus. A Bíblia é Deus falando. E se eu examino, guardo no meu coração e coloco em prática, aumenta a minha fé. Então, a regra é, quanto menos eu leio a palavra, eu medito, menos probabilidade de a minha fé ser ativada. Quanto mais eu conheço, buscando um rema, uma revelação da palavra, maior é a minha fé. Por quê? Não é porque eu estou dizendo, porque Romanos 10:17 diz, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu não estou fazendo uma cobrança para ti. Eu não posso exigir nada. Mas eu estou dizendo, estas são as regras. Naquilo que o pastor falou, na cultura do reino. Para mim sofrer menos. Então, pensando nisso, qual que é a nossa definição de fé? É a certeza do que esperamos e a prova de que não vemos. Hebreus 11:1. Agora, a definição de fé que mais me chama a atenção, que é o título dessa mensagem. Fé é crer que Deus não mente. Oh, que luta, queridos. Para crer que Deus não mente. Se eu obedeço, queridos, ouça bem, se eu obedeço, Ele fará o que Ele diz na palavra. Deus vai responder a tua oração quando você faz uma oração de acordo com aquilo que está na palavra. Não é por causa da minha bondade. É por causa da aliança que Ele fez contigo. Ele fez uma aliança, Ele não quebra. Ele fez uma aliança que Ele não passa por cima. Eu posso quebrar, mas Ele não quebra.
Ele diz que nenhum tio da palavra vai mudar. Então, queridos, Ele fará o que Ele diz na palavra pela sua aliança conosco. A gente sempre vê lá no Velho, principalmente no Velho Testamento. Se me obedecer, eu virei a ti, te abençoarei com saúde, longevidade e prosperidade. Então, se há alguma coisa errada na minha vida, eu peço perdão ao Senhor e oro de acordo com a palavra aquilo que eu preciso. Hoje o meu desejo é que você entenda que nós não estamos mandando em Deus. O sangue de Jesus tem poder. Nós dependemos totalmente de Deus. Mas eu quero que você compreenda que você um dia entrou em aliança com o Deus Todo-Poderoso. Você se tornou filho dele. E como filho, você é co-herdeiro em Cristo Jesus das bênçãos desde Abraão. Desde o princípio, você é herdeiro. Você tem direitos, tem deveres e tem direitos. Numa aliança, em qualquer negócio que nós fazemos, nós temos direitos e temos deveres. Então, quando eu cumpro os meus deveres, os benefícios da aliança vêm para nós. Eu creio mesmo, queridos, pelo Espírito Santo, que Deus vai mudar no nosso coração a maneira de nós orarmos. Deus vai dar um toque hoje e vai mudar da maneira que a gente tem orado. Então, o segundo lugar que nós vimos, querido, é orar pedindo fé, correto? Eu posso até pedir, mas eu tenho que lembrar que a fé vem por ouvir a palavra. Amém, queridos? Ah, mas eu não consigo. Porque no discipulado, querido, o discipulado da gente é uma bênção, sabe? Porque o discipulado é uma coisa de Deus. Porque quando a gente vai, a pessoa chega para nós e fala, mas pastor, estou enrolado, está difícil. Daí, então vamos orar, meu irmão, vamos jejuar, vamos te ajudar. Daí você começa a fazer o discipulado e você começa a perceber, você tem orado? Pouco. E você tem lido a Bíblia? Quase nada, não dá tempo. Tem a maneira de corrigir, mas aí a gente percebe, o que eu quero dizer? Que a gente deseja que algo venha sem eu pagar um preço. E eu preciso pagar um preço. De renúncia a muita coisa, para poder deixar que Deus ministre ao meu coração. Em terceiro lugar, um inimigo que parece bobagem, mas é não concordar com a palavra de Deus. Crendo, a minha oração, eu preciso crer que a Bíblia é verdadeira. Sabe por quê? Porque muitas vezes vem questionamento na nossa mente. Olha o que nós falamos a respeito de Paulo. Vem questionamento. Será que vai dar certo? Será que Deus ouviu a minha oração? Ou é só para você, ou é só para mim que vem, Chico, essa dúvida? Mas será que Deus vai me ouvir? O pastor Felipe e a Gra, eles são pastores, Deus ouve eles. Mas e será que ele vai me ouvir? Esse questionamento vem. Daí eu pergunto para você, segundo Filipenses 4:8, é verdadeiro esse pensamento? Não. Então, joga fora. Amém, queridos? É o nosso filtro. É o nosso filtro. Amém, queridos? Então, esse questionamento, não posso deixar que o diabo cochiche, dizendo que eu não mereço. Dizendo que para você não vai dar certo. Meus queridos, eu, a Aline, o Tiago,
o Tiago, todos nós temos direitos iguais perante Deus. Não existe privilégio. Existem ministérios, mas direitos são iguais para qualquer um de nós. Então, eu vou orar, de acordo com a palavra, vem um medo. Será que vai dar certo? Queridos, eu estou comentando isso contigo. É uma realidade do dia a dia da gente. E eu quero que o Espírito Santo ministre ao teu coração, para nós mudarmos o foco e você assumir a bênção que Jesus conquistou lá na cruz para ti. O que ele fez lá foi muito grande. E ele fez para que eu e você pudéssemos gozar desses benefícios da cruz. Eu não posso deixar que o inimigo roube aquilo que Deus me deu. Olha, queridos, em 2002, uma vez eu compartilhei isso, mas eu quero assim, rapidamente eu lembrei de falar, para edificação de vocês. Em 2002, eu já era aposentado. Fui aposentado pelas dificuldades que eu tive de saúde, e eu não conseguia mais trabalhar naquele trabalho e veio minha aposentadoria. E o governo do estado deu 100% de aumento para quem estava na ativa. E quem era aposentado não recebeu nada. 2002. O que nós oramos? Nós vamos orar depois, no final aqui em Deuteronômio 28, porque você vai pegar aquilo que você precisa e você vai declarar que é teu. Daí eu e a Tânia, queridos, que difícil que foi. Porque sempre as finanças abalam a gente. Foi difícil. Mas nós reivindicamos para Deus o quê? Deus, a tua palavra diz que nenhum justo vai mendigar o pão. E daí nós começamos a pegar os termos da aliança, buscar versículos de promessas de Deus que está na Bíblia e apresentar para Ele. Para o próprio Deus. Deus, isso daqui é a aliança que tu fizeste conosco. Então isso não está correto. Aconteceu na hora? Não. Nós não podemos negligenciar a intenção do maligno com a gente, queridos. Ele segurou, daí em 2014, recebemos uma ligação de um advogado. Ó, Mael, você não quer entrar num processo aí, vai ter mais alguns aí, é do teu caso de 2002. Entramos no processo. Quando chegou em 2020, recebemos um aumento. Só que esse aumento foi de 30% só, relativo daquele 100. Mas eu dou graças a Deus. Mas eu e a Tânia falamos, Senhor, nós somos gratos, louvamos a Deus, mas não estamos satisfeitos. Porque ainda não está correto. Tá. Passou um ano, num devocional, nós terminamos de orar, eu e a Tânia, terminamos de orar, toca o WhatsApp. O advogado, Mael, dá uma olhada no teu salário, porque nós conseguimos aí mais alguma coisinha. Então, em 2020, quando saiu, o diabo não liberou tudo. Mas um ano depois, ele liberou. Então, o meu aumento foi de 100% daquilo que ele havia tirado lá atrás. O diabo não pode roubar o que Deus um dia deu para você.
Ele não tem esse direito. Porque você tem sido fiel. E quando há algum erro da nossa parte, nós nos reconciliamos com o Pai imediatamente e tomamos posse da nossa herança de novo. Com autoridade. Amém, queridos? Vocês perceberam? Eu estou tentando passar para vocês e dizer, para o diabo não deturpar, nós não mandamos em Deus. Mas o próprio Deus diz: se você me obedecer, eu virei a ti e te abençoarei. É o próprio Deus que diz numa aliança conosco. Então, quando eu vou orar a oração da fé, o que é a oração da fé? É pedir a Deus que Ele faça o que Ele prometeu que ia fazer. É isso a oração da fé. Pedir a Deus que Ele faça o que Ele prometeu fazer, pela aliança dEle conosco. Daí Ele responde a nossa oração. Ah, mas eu já pedi e não veio. Tem um tempo, queridos. Muitas vezes tem um tempo, muitas coisas é rápido, mas muitas vezes não. Olha, se for para considerar medo, insegurança, lutas, circunstâncias negativas, eu e a Tânia e as crianças, nós temos muitos motivos. Foram anos de luta, Vernei. Só sentença negativa. Vinha uma sentença negativa, nós quebrávamos e declarávamos aquilo que está na palavra. Eu não declarava aquilo que eu sentia. Eu não posso declarar o que eu sinto. Eu tenho que declarar, confessar o que está na palavra a meu respeito, a respeito daquela situação. Seja qual área for. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Se você conhece a vontade de Deus, ouçam bem, o diabo não vai deturpar isso. Se você conhece a vontade de Deus, está escrito aqui, não ore assim: Deus, se for a tua vontade. Não ore assim. Porque você conhece a vontade. Agora, para nós irmos de Curitiba para cá, nós oramos: Deus, se for a tua vontade, o tempo do Senhor traga nós para cá, porque nós não sabíamos a vontade de Deus. Agora, quando na palavra está escrito algo a respeito daquilo que você está passando hoje, se você vê aqui, ó, Deus diz que Ele vai me abençoar nessa área, então a tua oração é apresentando a Deus o que Ele mesmo disse na sua aliança. Amém, queridos? Então, se for, Deus, a tua vontade, como assim? Aquilo que nós lemos ali. A Bíblia diz, é um fato, que Jesus levou sobre si toda dor e toda enfermidade. Então Ele levou. Então eu apresento para Ele. Tu levaste. Queridos, eu estava comentando, o medo cercou a gente de todos os lados. Mas nós não vencemos os dois tumores, um adenocarcinoma e um melanoma. Vencemos. E estou podendo testemunhar para vocês. Nós passamos pelo vale, mas Deus estava conosco. E Deus nos tirou. Amém, queridos? Então vale a pena. Vale a pena nós confiarmos na palavra. Então o que eu tenho que perguntar para mim mesmo? Deus prometeu isso na palavra dele? Daquilo que você está passando. Se está na palavra, essa é a oração de fé. Pedir a Deus que Ele faça aquilo que Ele prometeu fazer. Um quarto inimigo da nossa fé: confissão negativa. Não permita que saia dos teus lábios nenhuma palavra contra a palavra de Deus.
Se Deus diz que faz, Ele faz. Apesar de sintomas, circunstâncias negativas, seja qual área da nossa vida, querido, seja nos negócios, seja em qual área for, nós devemos confessar o que a palavra diz sobre nós a respeito daquele problema. E olha só, Provérbios 6:2 diz: e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, e está prisioneiro do que falou. Nós podemos ficar prisioneiro daquilo que a gente fala. Tem que vigiar. Tem que ficar atento. Amém? Diga assim: Senhor Jesus, me perdoe por qualquer palavra maldita, contrária à tua palavra, que saiu da minha boca. Eu trago de volta essa palavra e cancelo, em nome de Jesus, toda palavra maldita que veio de outros sobre a minha vida. Eu cancelo também, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, muitas vezes, as nossas palavras, nós estamos presos, porque nós falamos o que não deveríamos. Quando persiste o problema, dá muito cansaço. E, às vezes, e o cansaço faz a gente desanimar. Então, nós temos que tomar cuidado. Nós temos que nos levantar, porque é Deus que nos levanta, querido. Então, confissão. O que é a confissão da palavra? Deixa eu explicar aqui que você vai, na tua oração, você vai conseguir compreender. É dizer o que Deus diz. Dizer o que Deus diz aqui na palavra. O que é confissão? É falar a mesma coisa que Deus. Terceiro, o que é confissão? É concordar com Deus. Quarto, é repetir com os meus lábios as coisas que Deus diz na sua palavra. Essa é a etapa que nós devemos vencer. O medo e a insegurança de que aquilo pode não acontecer, de que eu não mereço, de que não é para mim. Então isso é uma falácia, uma mentira do diabo. Ninguém de nós é merecedor, mas pela misericórdia de Deus, pelo amor do Pai, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos o que somos. E Deus disse que Ele fez de você uma nova criatura, herdeiro. Amém, queridos? Então eu quero que a tua fé seja ativada. Lendo um testemunho num livro, uma adolescente, eu e a Tânia comentamos essa semana no nosso devocional. No livro, eu já vou concluir, queridos. E esse testemunho dessa menina adolescente, uma menina temente a Deus, ela firme, mas ela estava quase morrendo com tuberculose, foi muito tempo atrás. E ela lendo 1 Pedro 2,24, a parte A do versículo, que diz assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Ela falou: Deus, ela orando, muito obrigado, Deus. Eu criei na tua palavra que os meus pecados foram perdoados, que a salvação entrou no meu coração. Eu creio nisso, porque isso aconteceu, eu criei nisso. Ela falando com Deus em oração, quando estava meditando nesse texto aqui. Daí continua a parte B. Ela
o versículo diz: por suas feridas vocês foram curados. Aquilo caiu como um rema, uma revelação para ela, porque dela pensou: se eu criei que Deus me salvou, perdoou os meus pecados, e foi pela fé, aqui está dizendo que essa declaração de um fato que Jesus já conquistou. Então eu creio que essa doença já foi lá na cruz do Calvário. E aquela menina se levantou, a mãe dela com cuidado, ela tomou banho, trocou de roupa e começou a fazer as atividades dela. 20 dias depois a menina já estava alcançando quase o peso normal dela e foi totalmente curada. Porque ela creu num fato já acontecido. Isso é fé. O mesmo nível de fé para a salvação é fé para a cura. Amém, queridos? Então, o rema, o tempo de cura, às vezes Deus trabalha um pouquinho em nós. É preciso Ele desbloquear. Às vezes nós estamos fechados para crer em algumas coisas. Mas chega um momento em que Deus vai desbloquear. E ela teve desbloqueado. Ela falou: mas se eu recebi a minha salvação pela fé, eu criei, eu também recebo a minha cura por aquilo que Jesus já fez. Amém, queridos? Eu quero concluir, queridos, dizendo, disso que nós comentamos, do pouco que nós comentamos, isso mostra o porquê que Paulo, ele podia na prisão, naquela circunstância, dizer, lancem toda a ansiedade diante do Senhor. Por que ele podia dizer, alegrem-se? Pois ele não tinha motivo para se alegrar. Ele não tinha motivos, pelas circunstâncias dele. Mas ele renovava a mente com a palavra. E aquele filtro que eu falei, tudo que vinha de dor, se vinha, o que acontecia na prisão, né, as palavras negativas, as coisas negativas, ele não permitia que aquilo crescesse dentro dele. Porque toda a batalha começa na nossa mente. Amém, queridos? Nunca confesse as tuas impressões, mas sempre confesse o que a palavra diz sobre a situação que você está vivendo. O medo, ele pode abrir portas para o diabo, para ele nos prender. E essa frase, guarda aí no teu coração: a nossa confissão é que nos governa. Eu sou o que eu digo. Eu sou aquilo que eu digo. Se eu digo o que a palavra diz, o que Jesus diz que eu sou vencedor. Ele diz que maior é que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é o que ele diz. Então eu tenho que crer que é verdade. Amém? Eu falo isso para vocês, querido, de colocar em prática. De colocar em prática, porque nós vivenciamos algo que era impossível, naturalmente. E eu estou aqui hoje, queridos, junto com vocês, louvando a Deus com vocês, porque houve um propósito do Pai. Olha, teve um momento lá na cidade de Maringá, no interior do Paraná, que eu estava num quadro tão difícil, tão ruim, bem magro, 56 quilos para 93.
Daí eu estava com tanta febre, tanta dor, que daí a Tânia falou assim, entra ali, ó, e toma um banho. Daí eu entrei no chuveiro para tomar um banho assim, e daí a fumaça subia assim do corpo, sabe? Porque o quadro era muito difícil. E a Tânia da porta do banheiro dizia: Deus, tu és Deus de vivo e não de mortos. Se o Abimael morrer, como que ele vai poder te louvar? Os mortos não te louvam. Então a Tânia estava profetizando igual Ezequiel no vale de ossos secos, sem vida. Mas Deus decidiu reviver, porque Ele é fiel na palavra dEle. Não é por merecimento, queridos, é porque Ele é fiel na palavra dEle. E você um dia teve um encontro com o Senhor, e nesse encontro você se tornou uma nova criatura. O Espírito Santo entrou no teu espírito, vivificou eu e você que estávamos mortos pelo pecado, e Ele nos deu vida novamente. Para a gente morrer na praia? Há planos e propósitos de Deus na vida de cada um que está aqui. Muitos sabem, mas muitos não sabem. Mas Deus tem projetos estabelecidos na vida de cada um que está aqui. Queridos, não é em vão o surgimento da comunidade Mosaico, para Deus pegar caquinhos, pedacinhos daqui, pedacinho de lá, e juntar num corpo. Porque tem propósitos na vida de cada um de nós. E não vamos deixar, não vamos permitir que com a nossa boca a gente destrua os planos de Deus. Não vamos deixar. Amém, queridos? Vamos ficar em pé. Shobaka palarabarabarabara.